Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande shalom a todos vocês que estão em casa, que participam desta live conosco. Nós viemos de uma noite de descanso, temos mais um dia pela frente. Estamos agradecidos porque sabemos quem nos trouxe este dia. Este é um dia que o Senhor nos fez para nos alegrarmos nele. Nós somos lembrados na Bíblia para nos alegrarmos com os que se alegram e chorar também com os que choram, não é? Nós temos lá em Manaus a irmã Caroline, que perdeu o pai com essa doença aí, com o coronavírus, e nós lamentamos e colocamos o nosso coração e o nosso sentimento juntos, dizendo que Deus console o coração da nossa irmã, e que ela tenha força para levantar a cabeça e entender que um dia ou outro, cada um, até que o Senhor volte, terá que passar, cruzar este rio. O bom é que todos nós estejamos prontos para este momento. Então, nossas condolências à irmã Caroline e à família também, e vamos levantar a cabeça. A guerra não terminou, é um soldado que tomba, e nós estamos firmes aqui, confiados no Senhor. Sabemos que hoje é o dia do trabalho, estávamos rindo aqui antes de começar a live, porque, na verdade, se trabalha muito pouco durante o ano, deveríamos trabalhar muito mais. Jesus disse que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nós tivemos ontem o culto, e no nosso culto de ontem estávamos falando sobre Deus mantém sua palavra. E para aqueles que não compreendem a Bíblia Sagrada, nós vimos que Deus estabeleceu um padrão para julgamento no ser humano, independente de ter ou não leis escritas. Antes da Bíblia ser escrita, nós já vimos um julgamento estabelecido no capítulo 49 do livro de Gênesis e vimos a conduta das pessoas que estão ali relacionadas no livro de Gênesis, como, por exemplo, o José que recusou deitar com a esposa do Potifar, recusou deitar-se com ela, não tinha nenhuma lei que podia proibir, não adulterarás. A lei foi dada há 430 anos, depois da vinda de Abraão, e estava muito longe ainda de ter alguma coisa escrita, mas dentro dele havia uma lei dizendo que aquilo estava errado. Como eu exemplifiquei, quando você vê uma mulher puxando a saia, esticando a saia, porque a consciência dela, ou então tentando tapar os seios, porque a consciência dela está dizendo que ela está errada no seu vestimento, no seu comportamento. E nós vimos o Jacó, a representação da graça, porque muitas pessoas dizem, nós não estamos mais na lei, estamos na graça. E o profeta William Branham mostra pela Bíblia Sagrada que a graça é mais velha do que a lei, que Deus, que nos daria a graça, que é produto da fé, primeiro anunciou o Evangelho, que é graça, que é boas novas, a Abraão. Então, a posteridade de Abraão foi julgada pelas atitudes dentro da graça, ainda que não tivesse nada escrito. E aí você vai ver que o Jacó, que é a representação da graça, chama os seus filhos para um julgamento. Então, ninguém fica pensando que porque nós estamos na graça, nós temos liberdade para pecar. Aliás, Paulo disse isso, Romanos 6. Porque estamos na graça, pecaremos? Ele disse de maneira nenhuma. Então, a graça é muito mais severa do que a lei. Lá na lei, as pessoas morriam pela parte de 2 ou 3 testemunhas. Na graça, se você fizer agrava o Espírito da graça, você não tem intercessão por você. Isso é o que está em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 26. E nós precisamos aprender a estabelecer a nossa confiança e a nossa fé na palavra. Isso é uma necessidade. Então, você vai ver que lá na palavra, no Gênesis 49,
Um filho viu a nudez da mulher do seu pai, sua madrasta, deitou-se com ela e ele perde a primogenitura, perde a bênção, porque maculou o leito do pai. O Simeão e o Levi também foram deserdados, porque, na verdade, Deus, é uma das explicações claras da Bíblia, por que que a tribo de Levi viveu dos dízimos? Porque não recebeu herança. Mas por que que não recebeu herança? Por causa do pecado que cometeu. Foi lá, matou os moradores de Siquém. Então, a gente entende perfeitamente que há um abuso de muitos ministros acharem que são donos, que estão acima da Bíblia, estão acima que, por serem ministros, eles podem fazer o que quiserem, e não há. Todos nós compareceremos diante de Cristo, muito pelo contrário, a quem mais é dado, mais é exigido. Se você tem um ofício, é para você viver e ser exemplo. A Bíblia disse que os pastores deveriam ser exemplo do rebanho, não é? Então, quando o ministro vive de uma maneira desordenada, achando que ele pode, porque ele é ministro, ele está muito enganado, porque Deus vai cobrar daquele ministro aquelas atitudes no julgamento, porque tudo passou na graça. Você pode olhar que tudo passa desapercebido, não é? O José recusa deitar, vai para a cadeia, parece que até piorou a situação. O Rubens deitou, o Jacó não falou nada, deitou com a mulher dele. O Simeão e o Levi, na hora final, disse: olha, eu vou espalhar vocês aí em Israel. Minha alma não entra com você em pecados premeditados. A graça não cobre isto. Perde também o direito da primogenitura e mais tarde é questionado. Você vai ver que muito poucos cristãos sabem por que se deu a rebelião de Datã, Coré e Abirão. Porque, na verdade, o Rubens, o Datã e o Coré eram da descendência de Rubens. Eles estavam buscando a primogenitura, o direito da primazia que estava sob Moisés, que era de outra linhagem. Então, eles estavam competindo, dizendo: todo mundo é santo aqui. Na verdade, quem tem direito de primogenitura não é Moisés, não. Primazia é nossa. Essa é ainda um retrocesso lá. Então, as pessoas precisam parar para poder observar que Deus não poupou os principais homens da Bíblia, são citados aqui, quando cometem falhas. Então, parece que passou, aquilo é esquecido, Deus fez vista grossa, mas lá na frente começa a vir as consequências, não é? Quando chega o momento do acerto de contas, então a primogenitura vai para a casa de José. Tinha passado desapercebido. José não deitou com a mulher de Potifar, foi para a cadeia. Foi fiel ao seu pai, foi rejeitado pelos seus irmãos. E parece que a graça vai deixar que a injustiça permaneça. Mas lá no final, a graça vem e condecora, ou seja, premia, dá a bênção para quem agiu e viveu corretamente. Quem andou corretamente, a graça vai reconhecer isso. Então a graça vem e diz: olha, a primogenitura é tua, a bênção é tua. Sabendo Deus o que seria o futuro, vendo que o Efraim, que era o filho de José, que ficou com a bênção, ia fracassar, sua tribo, já no julgamento antecipado de Gênesis 49, quando ele vai abençoar, ele disse: olha, Judá é um leãozinho, e Judá vai pôr o pé sobre o pescoço dos seus inimigos, falando a respeito da posteridade, que era Cristo, o leão da tribo de Judá, e que depois essa bênção ia para Cristo e essa bênção seguiria para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, isto para nós é uma lição muito grande, para nunca abusarmos da graça, sabe? Pensar que muitas coisas que nós fazemos são simplesmente ignoradas por Deus. O final de contas será
um momento de muita decepção para muita gente e também um momento de muita alegria, porque Deus vai compensar todos aqueles que são fiéis à sua palavra. Não é assim mesmo, Mondier? É verdade. E nós vimos que eu me lembro de uma pregação que o Senhor pregou sobre um ensinamento sobre Davi. Aí lá no final da vida de Davi, ele chamou Salomão para cobrar de Joabe, de Simei, de tantos que quando Davi estava em vida, não fez nada, deixou passar os erros de Joabe, de Simei, de tantos O outros. atrevimento, O né? atrevimento. Atrevimento, porque Joabe fez muita coisa e muitas pessoas acham que porque são fiéis, eles têm direito de poder ser atrevidos, né? E lá no final, Davi falou para seu filho cobrar. Então, é desta maneira que Deus trata conosco. A graça é a graça de Deus que nós estamos vivendo. Deus não está ali ao nosso lado para cada coisa que a gente faz de errado, Ele cobrar, mas lá no final, Ele vai lembrar de tudo que nós fazemos. Então é melhor a gente se arrepender, não é? E voltar tomar atrás cuidado. e tomar cuidado, né? Porque, na verdade, o Joabe é um dos grandes generais de Davi, e muita gente que pensa assim, é porque eu fiz, porque eu ajudei, porque eu posso ter o direito de falar coisa. E Davi ficou calado, aguentou muita humilhação de Joabe. Mas lá no final, porque as figuras, o irmão Branham estabelece aqueles 4 pilares ali, fé, amor, graça e perfeição, mas se você continua, você vai ter o Davi, que é o símbolo da justiça. Isso. Olha aqui, ó, quando a graça se torna uma justiça. Então, a justiça vem cobrar. Isso aqui não foi justo, essa atitude sua não foi justa. Então, muitas coisas injustas que nós praticamos, Deus até parece que deixa passar, no final ele cobra. Mas você pode pegar, você vê essas compensações que você começou a falar, você vê, os filhos de Barzilai. Os filhos de Barzilai foram socorrer Davi quando Davi estava saindo, humilhado, perseguido. Tem aqueles que Deus coloca no seu caminho e parece que também vai esquecer. Mas quando Davi, que é justo, volta vitorioso, ele disse, agora vai chamar para mim os filhos de Barzilai, que eu quero que eles se assentam para comer na minha mesa comigo. Mefibosete, que ele tinha compromisso com o Jonatas, né? Isso. Não é? Então, assim, a graça e a justiça de Deus, elas são, parece que pode ser até como muitos dizem, que a justiça é morosa, né? Mas tarda, mas não falha. Quando você pensa que não, porque Deus é longânimo, parece que oferece para as pessoas uma oportunidade, um tempo para arrependimento. Olha, você já fez isto, eu vou te dar mais uns dias para você ver se você muda e se arrepende. Mas quando as pessoas querem colocar isso debaixo do tapete e não se arrependem, não confessam, não buscam, no final as coisas dão errado. A palavra de Deus não pode falhar. O céu e a terra passará, mas a sua palavra não pode falhar. Então, esta é uma coisa que nós devemos sempre ter isso na nossa mente, que o que ele falou, ele vai cumprir. Se ele prometeu um julgamento, segundo as nossas obras, ele vai julgar também, segundo as nossas obras. E a outra parte do culto de ontem foi falando sobre a necessidade das pessoas a estabelecerem a sua fé na palavra, Isso. porque a nossa salvação está em obedecer a palavra, em reconhecer a veracidade da palavra. Até, viu, tem uma pessoa, Túlio, já por 2 vezes, eu até queria fazer essa ressalva aqui antes de continuar no assunto, que deu ontem, parece que foi ontem, né? Que pediu sobre uma explicação sobre Hebreus capítulo 3, se não me engano, aquela família, não sei se foi a esposa do irmão Arley lá, Romanos 3, verso 7, onde Paulo... Romanos Foi? 3, foi. Não foi? Teve uma coisa dessa e eu fiquei de dar uma posição. Veja aí, Túlio. Você... não, mas aí pode pegar aí, Romanos 3, verso 7, que a pergunta foi essa. Só que para pedir até que você botasse o contexto, porque
porque ficou fora tudo. Então, Paulo pergunta lá qual era a diferença entre ser judeu, qual é o bem-estar de ser judeu. Ele disse, não existe, porque o culto originalmente veio para os judeus. Os judeus são, na linguagem do próprio Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, eles são a oliveira verdadeira, não é? E os gentios são os zambujeiros. Mas aí, quando chega no verso 7, que dá uma travada na mente da gente, principalmente se você pegar aqui, mas se pela mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, ou para a glória sua, por que eu sou ainda julgado como também pecador? Dá a entender nesse versículo que parece que se você cometeu mal e Deus for louvado por aquilo, então você pode fazer, que você não vai ser julgado como pecador. É a compreensão assim que a gente tem a primeira vez. Mas se você pegar o verso de baixo, lá em casa, lendo o verso 8, ó, e por que não dizemos como somos blasfemados, como diz noutra tradução, somos acusados falsamente, de como alguns que dizem que nós fazemos, que eu estava ensinando, façamos os males para que venham os bens, e a condenação dessas é justa. Então você presta atenção que Paulo está dizendo aqui que ele ensinou as pessoas dizendo, olha, o seu pecado faz a diferença das trevas, que é o pecado, faz a luz brilhar mais. Isso é o que Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos 3. Então, quer dizer, mas então se eu pecar, eu estou mostrando que eu sou trevas e Deus está mostrando que eu sou luz, então eu não sou nem considerado pecador, porque eu estou enaltecendo a pureza de Deus. Paulo disse, não, eu nunca ensinei essa bobagem, não venha com essa blasfêmia dizer que eu estou ensinando essa blasfêmia, não, para você viver uma vida suja, não, que estou dizendo aqui que nós precisamos de viver uma vida justa, ou então seremos julgados como pecadores. Então, isso era o que Paulo estava tentando traçar ali, mostrando que ele estava sendo blasfemado ou caluniado injustamente, a outra tradução, e que Deus é luz, que o pecado é trevas e cada coisa tem seu lugar ali. Então, esta foi a descrição de Paulo aí na carta aos Romanos, que como disse Pedro, Paulo descreveu coisas de difícil compreensão que os incautos torcem para a sua própria perdição. Essa é uma dessas, né? Você pega de primeira mão e só. E outra coisa foi, 2 vezes a mesma pessoa me perguntou sobre Daniel capítulo 8. E eu não me lembrava, porque às vezes você está aqui e você tem que pegar o capítulo todo para ler. Aí nós íamos tomar a live toda só com o capítulo. Mas aí a pergunta era, e eu até anotei, fiz questão de anotar em casa, não é esse papel não. Mas eu fiz questão de anotar, mostrando aqui, porque aqui na visão de Daniel ele vai ver um carneiro com 2 chifres, e aquele carneiro com 2 chifres era invencível. Ele derrotava todos os seus inimigos, mas aí ele disse que quando ele estava olhando, vendo aquele carneiro com 2 chifres, viu um bode que tinha um chifre só, muito grande. E aquele bode veio voando e quebrou os 2 chifres do carneiro. Essa é a visão do capítulo 8 de Daniel. Aí quebrou os 2 chifres do carneiro. Então, se você pega só aquela parte, depois ele disse que aquele bode que teve os dois chifres quebrados, que quebrou os 2 chifres do carneiro, ele se torna tão poderoso, e o chifre dele vai crescendo e fica bem forte. Chifre na Bíblia é poder. Aí ele daqui um pouco, o chifre daquele carneiro quebra, ou daquele bode quebra também, que ele só tinha um chifre e quebrou. Aí ele disse que no lugar daquele chifre viu nascer 4 chifres pequenos. E parece que a visão termina assim. Mas lá no final do capítulo, o anjo Gabriel é chamado para dar a interpretação do sonho, da visão para Daniel. Aí ele disse, olha, os 2 lá, está lá, ó, verso 20, olha lá. Aquele carneiro que viste com os 2 chifres são os reis da Média e Pérsia. Quem são os medos e persas? É quem derrotou Babilônia. Então, os 2 carneiros aqui, ó, o carneiro aqui com os 2 chifres, Média e Pérsia. Os medos e persas
se você ler na história, é um povo que se mudou da China e veio para a região onde está hoje a Média e a Pérsia, que é a região do Irã, se estabeleceram ali, dois povos, se tornaram duas nações poderosas. Mais tarde você vai ver que a Pérsia é derrotada pelos medos. E aí se torna ou o inverso, né? Os medos são derrotados pela Pérsia e torna-se o império poderoso do rei Assuero, lá quando a gente vê lá no livro de Esther, aquele reino que tinha domínio sobre 127 províncias, é esse reino aí. Aí, então, esses dois aí, que são aqui poderosíssimos, né? Esses dois chifres, é quebrado pelo bode, que é a Grécia. Alexandre. Tá, Alexandre o Grande. Aí, depois da morte de Alexandre o Grande, é só ler a história, você vai ver que o reino foi dividido entre 4 generais. Um dia lá na Grécia falou isso pra gente, né? É só ler, eu já li a história. Então, é quebrado, ficam os 4 generais, um deles se destaca, se torna uma nação poderosa, que é a Síria, que chama-se Antíoco IV Epifânio, que é o general que vai derrubar o templo feito por Zorobabel, vai fazer cessar o sacrifício, tudo aí está no capítulo 8, vai fazer o sacrifício cessar, vai oferecer, porque ali ele está desafiando o próprio exército do céu, vai fazer no local onde se sacrificava o cordeiro, ser sacrificado porcos, até que ele, então, é vencido e entra o 4º império, que é o Império Romano. Tudo isso está ligado. Então, esse aí é o capítulo 8, fica aí a resposta para quem me perguntou sobre a visão do capítulo 8 de Daniel, a história e o cumprimento da história. Até que, então, ele é derrotado. Primeiro, ele é vencido por um grupo de judeus encabeçado por aquele, como chama ele lá, até Macabeus, a família dos Macabeus, e é vencido, e depois os romanos tomam conta daquilo aí, depois vem a reconstrução do templo, o reparo feito com o Herodes o Grande, que morre ainda e deixa o templo sem terminar, e vai terminar depois da morte de Jesus, e mesmo assim faltava pouca coisa para concluir, o templo já era muito bonito, mas estava ainda em obras na época de Jesus. Faltavam as calçadas ali à frente, você que já passou por lá, onde está a esplanada do templo, aquilo ali era um monte, né? Foi o Herodes que fez aquela esplanada toda ali, planeou tudo aquilo ali. É uma obra muito, muito grande, né? As construções do Herodes, né? Grande arquiteto. Mas é assim. Então, voltando ao nosso assunto da palavra, foi quando eu me lembrei, para não esquecer, voltando ao assunto da palavra, a gente tem o profeta William Branham chamando, isso é uma coisa linda, as pessoas ficam questionando por que a gente fala em William Branham, porque ele nos levou a crer na Bíblia. Disse, olha, a gente tem que entender que a salvação é pela palavra. Disse, salvação não é pela oração e nem pelo jejum, porque as pessoas, elas precisam enquadrar as suas orações com a palavra e os seus jejuns também com a palavra. Então, porque aí ele mostrou que os muçulmanos oram mais do que a gente, né? Os próprios judeus estão lá na lamentação, orando e jejuando. Tanto os muçulmanos têm o mês do Ramadã, que são 30 dias de jejum mesmo, integral, sem comer e sem beber o dia todo. Só vão fazer uma refeição à noite e voltam novamente. Então, você não vê essa prática, por ser uma prática contínua na vida do cristianismo. Não tem-se isso. Então, o irmão Branham está dizendo, olha, não é o quanto você ora o jejum, porque a Bíblia, a palavra, não exige esse jejum e essa oração daquela maneira. Mas a Bíblia ensina a orar da maneira correta. Não é você fazer Deus de seu mascote, seu office boy, mas você dar honras a Deus e você ter em Deus um apoio para as suas necessidades aqui, sendo submetidas à vontade de Deus, ao tempo de Deus, à maneira de Deus. E os jejuns não são troca de favores. Isaías 58 diz, você está jejuando para mim ou para você?
Então, mas é um jejum que você pode pegar na Bíblia. Jesus jejuou pelo povo, Moisés jejuou pelo povo, Esther jejuou pelo povo, Daniel jejuou pelo povo. Então, os jejuns são dados, colocados na vontade de Deus para ele distribuir onde ele quiser. E quando você está fazendo para os outros, você não precisa pensar. É você estar lançando o seu pão na água e depois de alguns dias você encontra de volta aquilo. Então, o profeta vem e diz, nós não somos salvos, não é pelas orações, porque tem muita gente que ora sem saber, contrariando a Bíblia, Deus não recebe, jejuns também Deus não recebe, fora da vontade. E aí você tem o profeta dizendo, nem tampouco pelas emoções e nem pela sinceridade. Você pode estar errado doutrinariamente e ser sincero. Ah, mas eu sou sincero naquilo que eu creio, mas se está fora da Bíblia, você vai se perder. Ah, mas eu sinto, o profeta, terminei a mensagem mostrando que o sentimento é produto da incredulidade. Os apóstolos acreditaram, porque Pedro chegou lá e disse, não, de fato o Senhor ressuscitou. Os 2 discípulos de Emaús foram chamados para a Bíblia, Jesus falou dos profetas, dos salmos, que estavam escritos sobre ele, da lei, e aí foram chamados para a palavra, para crer, e aí os olhos é aberto, ele desaparece, eles voltam, testifica da ressurreição, mas o Tomé disse, só se eu ver e sentir. Botar o meu dedo e sentir que realmente as suas feridas foram aquelas. Então, o irmão Brand, está vendo o que é sentimento? Eu vou sentir. Nós estamos aqui em 4 pessoas no estúdio aqui, não é? Jesus está aqui? Ele está aqui. Ele está aqui. Você está sentindo ele aqui? Não precisa arrepiar, não precisa haver uma emoção, um sentimento. É o que a palavra diz, estou convosco, então está. Então, a falta do sentimento, do tocar, do sentir, do ver, é que faz as pessoas pecarem. Porque se você vê que Jesus está com você, você vai brigar com a mulher, vai falar mal do irmão, vai roubar, vai cobiçar, vai mentir. Não, você está junto com ele, eu estou condenado. Então, a falta de crer, por isso Jesus disse para Tomé, seja crente e não incrédulo. Quer dizer, aquele que depende de ver e de sentir uma emoção. Não, a presença dele, há momentos que você se alegra, que você dá vontade de pular, de gritar e tudo. Tudo bem, é um sentimento, mas isto não te salva. Você não pode basear a sua fé em sentimentos. Então, foi assim que nós concluímos a nossa meditação de ontem, né? Foi assim? Foi. Eu estava pensando no que até o profeta falou, né? O ser humano, nós somos criados para depender de Deus. Sim. Só que esse canal de o ser humano depender de Deus, muitas vezes o diabo ou o próprio ser humano, mas vamos dizer o diabo, faz com que nós, aquele canal nós desviamos para outras coisas. Você vê que há sempre no ser humano uma tendência de depender de alguma coisa. Ele procura isso, ele procura algo que ele pode tocar, algo que ele pode ver. Por isso você vê nas tribos lá das florestas, eles dependem do sol ou de ter uma estátua para saber que realmente eu estou protegido, há algo que está comigo. E a gente vê isso até no meio dos cristãos, essa tendência que há no ser humano de pensar, bom, eu orei hoje, eu jejuei hoje, então isto já é a minha salvação. O que você fez hoje? Eu estou lendo mais a Bíblia, então eu sou mais salvo. Eu estou mais perto de Deus porque eu estou lendo a Bíblia, porque eu estou jejuando. Tudo isso é o ser humano, é o próprio do ser humano, de procurar se agarrar em alguma coisa. Mas o que Deus quer realmente que nós nos agarramos com a sua palavra. Que nós tenhamos fé na sua palavra. Não estamos dizendo que a gente não pode orar, que você não pode jejuar. Deve orar e deve jejuar. Mas não coloca isso que isto é a minha salvação. Não, porque se você for orar, eu falei isso no culto de ontem, você for orar e confiar assim, e virar religioso, né, virar fariseu,
Jesus censurou o fariseu que disse assim, eu jejum 2 vezes por semana. Eles estavam orando. Ó, Senhor, eu não sou como este, né? Se considerou maior, né? Se considerou melhor, porque jejuava e orava. Não, quando você jejuma e ora da maneira correta, você, na verdade, é mais humilde. Isso. Você não se exalta porque você orou e jejuou. Você é mais humilde, você sabe que você está fazendo aquilo para um louvor, por gratidão pelas coisas que Deus tem feito por você. E a sua oração, ela sempre é assim, diz o profeta, você nunca deveria orar para mudar a mente de Deus. É sempre procurando a vontade de Deus. Você deveria orar para Deus mudar a sua mente, para que a sua mente fosse enquadrada com a palavra. Então a palavra diz que você deve ser manso, humilde, que você não deve brigar, que você não deve discutir. Então, a sua oração faz com que sua mente seja voltada para a vontade de Deus e vai se encaixando. Minha mente foi voltada porque Deus quer que eu jejue para que o meu próximo seja abençoado. É verdade. Você está entendendo? Estou entendendo. Então não é para você, a coisa parece que vira assim muito egocêntrica, você é o centro das atenções, você criou o seu mundo, você se esconde na Bíblia porque você é melhor do que os outros. Eu sou salvo e você vai para o inferno. Ora, se você é salvo, você está ali para ajudar a sair, tirar aquela pessoa do inferno, não é para empurrar ela para o inferno, não. Na mensagem A Imagem de Deus, aí o profeta pergunta quem é um cristão? E ele começa a dizer, um cristão é aquele que vai na igreja. Ele diz, não é isso que faz de você ser um cristão. Não. Uma cristã é aquela que não corta cabelo, que se veste com pudor. Também não é isso que faz de você ser uma cristã. Um cristão é aquele que paga dízimo, que faz boas obras. Também não é isso que faz de você um cristão. Mas um cristão pratica essas coisas. É que Paulo disse, nós fomos criados para as boas obras. Para boas obras. Então você vê que aquilo que está dentro de você, lá quando realmente você é um cristão, você tem o Espírito de Cristo. Então Cristo pratica boas obras. Aquilo Exatamente. É próprio, não é? Isso. Aquilo é próprio de um cristão. Agora, as pessoas tomam isto do lado oposto. Quando você falou sobre ir à igreja, eu me lembro que eu falei isso ontem à noite também, que o profeta diz nessa mensagem, Deus mantém sua palavra. As pessoas não sabem por que vão à igreja. Elas não sabem o que é adorar a Deus. Ele diz, nós devemos ir à igreja para adorar a Deus. Mas as pessoas já vão para a igreja sem vontade de adorar. Elas chegam atrasados. Ela não tem consciência da adoração. Ou tem? Não, é só um ritual religioso. Elas cantam a hora que querem. Porque se você está ali para adorar, está todo mundo cantando, você está fazendo o quê? Estou adorando com a boca fechada, olhando para o lado, pensando lá em casa, sabe? Não gostando, né, às vezes, nem do líder de canto. Não, você está ali para adorar. Então, o que a gente vai fazer? Agora, isso tudo tem uma ordem, porque se o líder de cântico não tem consciência do que é adoração, vamos pegar aqui também, né? O líder de cântico não tem consciência de adoração, ele canta um hino que Deus não recebe. Ele pega um rock, ele pega um ritmo. Ele está fazendo o quê? Ele não está adorando, ele está desviando a adoração. O músico, da mesma maneira, a gente tem que pegar essas coisas, a essência. O que nós estamos fazendo? Adorar. Se adorar é alguma coisa que vai agradar a Deus. Então, se você faz qualquer coisa que desagrada a Deus, a sua adoração é desviada. O diabo está ali querendo pegar ela. Não é? Então, vem. Aí, pega o músico, pega o adorador. Vamos pegar. O adorador está lá embaixo e o pastor está aqui em cima. Aí o pastor leva a igreja na sua mensagem, que ele está trazendo ali, que era para fazer com que as pessoas adorassem a Deus, olhasse os seus erros, preparasse a sua vida, fosse grato, enquadrasse a sua vida com a palavra, mas aí o pastor não tem consciência de que ele está ali para adorar a Deus, e ele começa a expor pensamentos, gosto, sabe? Jogar indireta sobre o povo, sabe? Vomitar seus complexos, ou então cobrir os seus erros. Você está entendendo? Tudo isto é o princípio básico que o povo não sabe o que estão fazendo ali, o que é adoração. Então, muita gente pensa que a adoração é o fato de você ir,
mas como você vai? É o fato de você dar, mas como você dá? Não sabe adorar, às vezes nem ofertar. A oferta passa, o camarada tira o menor dinheiro do bolso para dar, aquilo não é adoração, aquilo é esmola. Isso. Então, mas quer dizer que Deus não recebe não, Deus recebe uma moeda de 1 centavo, mas tem que ser como adoração. Não pode ser, sabe, dando uma esmola para Deus, porque Deus sabe o que você está passando no seu coração ali que você está dando aquela oferta. Então é a questão do dízimo, eu dei meu dízimo, eu já resolvi meu problema e eu estou adorando a Deus. Olha lá, porque às vezes são constrangidos a dar por medo, simplesmente por medo, se eu não der, eu vou ser amaldiçoado. Nunca foi adoração. Deus não quer uma mulher, uma mulher casada com uma mulher casada aqui do seu. Se eu trair meu marido, eu vou passar fome, eu não tenho trabalho, eu vou ser até tratada pela minha família como uma pessoa discriminada pela minha família. Essa mulher nunca foi fiel na vida, ela é fiel circunstancialmente. Por uma circunstância ou por outra, ela está ali fiel. Eu quero saber quem é fiel de coração. Não, eu sou casado, eu devo homenagem a meu marido, a minha mulher, né? Eu respeito e eu não quero deixar um mau testemunho, sabe? Essas coisas estão aqui dentro do meu coração. Então, é muito diferente de uma pessoa que é fiel por uma circunstância. Isso. Com medo de passar fome, com medo de ser tratada como má conduta pela família. Não, mas ela não tem dentro de si o verdadeiro o princípio do casamento ou da vida aqui na Terra. Você está entendendo como é que é? Tô entendendo. Então, isso tudo faz parte do conjunto. Por que nós vamos à igreja? Porque amamos a Deus. Então, se nós amamos a Deus, estamos ali para cultuá-lo, fazer o melhor para Ele. Isso é que prova que a gente ama a Deus e por que a gente vai à igreja. E aí, quando você chega diante de Deus e não tem jeito, irmão, de ir. Não tem jeito de você ir diante de Deus, a presença dele, e ele é tão limpo, tão santo, sem que você se considere um pecador e você não veja falhas na sua vida. Aí você quer melhorar. Ou não é assim? É sim. Eu quero saber se você chega perto de Deus e Senhor, eu sou o cara. Na presença de Deus, ninguém consegue. Só se você for o cara de pau, né? Está se enganando. Vamos aí para nossas perguntas de hoje aí. Nós vamos dizer aos irmãos que aqueles que estão em casa, que precisam aprender nessas lives, chegando e botando as perguntas, né? Nós agradecemos a todos que estão nos acompanhando. Se você tem alguma pergunta e a gente não respondeu, a gente espera responder o que pode. E se alguma coisa eu não souber, eu falo, olha, depois eu respondo, depois eu vou ver, porque, na verdade, às vezes muitas coisas não dá para você levar aqui. Mas vamos lá. Antônio Marcos Romero. Deus te abençoe, me explique quem escreveu o Novo Testamento. Opa, nós vamos pegar aqui, ó. Paulo escreveu 14 epístolas, Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, as epístolas já falei, aí você tem Tiago, tem Pedro, tem João, completa-se os escritores do Novo Testamento. Quem escreveu foram estes homens inspirados pelo Espírito Santo. Josenildo Cavalcante, bom dia, Deus abençoe, um grande shalom para os irmãos. Como obedecer a Bíblia corretamente? Praticando os seus ensinamentos, irmãos. Você ora e peça a Deus para enquadrar a sua mente, seu espírito estar alinhado com a palavra. E você vai cada dia, consertando uma coisa hoje, outra amanhã, e daqui um pouquinho estamos caminhando no caminho da perfeição. Pastor César, quais os grupos que o profeta falou que passarão pelo julgamento e serão salvos? Quais os grupos? Os grupos são 2. Você leia São Mateus capítulo 25. Jesus foi quem disse, o profeta só mencionou o que Jesus falou. O grupo daqueles que agem de maneira ignorante, errada, que trata Jesus de uma maneira, por não conhecê-lo, muito mal, e outros que o tratam bem. Então, são esses 2 grupos de pessoas que vão serem julgadas. E o grupo terceiro que é julgado,
é julgado. Por isso que nós estamos falando, como Paulo escreveu na carta aos Coríntios, que quando nós erramos, somos corrigidos pelo Senhor, somos julgados para não sermos julgados no último dia. Olha quem está aí, Giva e Gorete. É a dupla, é o casal 20, né? Bom dia, pastor. Aquele abraço, um grande shalom para todos os irmãos aí de Campina Grande. Só de Campinas, Giva, diga para o Brasil todo. Deixa de ser campinense. Campinense tem esses defeitos de ser barrista. É brincadeira, né? Josefa Mendes, bom dia aos irmãos. Glória a Deus por mais uma live abençoada. Gostaria que o senhor explicasse o que significa um versículo isolado na Bíblia. O senhor já explicou, mas ainda não consegui entender. Um versículo isolado na Bíblia, eu vou te dar uma explicação clara aqui agora, minha irmã Josefa. É assim, ó. Se nós pegarmos, por exemplo, São Mateus capítulo 28, verso 19. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Aquele versículo é uma ordem. Se você não combinar esta ordem com a execução, ele fica isolado. Ou seja, qual é o lugar na Bíblia que nós encontramos uma pessoa sendo batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nenhum. Você só tem aquele versículo que diz assim. Se você não conseguir juntar ele no quebra-cabeça, juntar com os outros, ele vai ficar isolado. Então, diz... esta é a grande verdade, que todo versículo isolado é a base para fazer doutrinas erradas, heresias. Então é daí que o catolicismo e o protestantismo ficou com este verso isolado, e é aí que se tem um batismo que não é batismo na Bíblia, que é a repetição das palavras. Ficou isolado. Ali está o nosso bom irmão pastor Antônio Lopes, considerado por nós o ligeirinho. Aí, Deus te abençoe, pastor Lopes, um abraço forte para você e todos os seus irmãos e todo o povo aí do Ceará. Pergunta, o que significa todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó? Mateus, o que? 21, 44, precisa de ver lá todos, eu não lembro essa escritura. Acho que está falando de Jesus. Eu não sei, não me lembro a escritura. Mateus 21. Qual é o verso? 44? Eu chamo os dois versos antes e depois para a gente ver, porque não dá... 44. Nunca leste a escritura, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta pedra se tornou por cabeça de ângulo, que o Senhor foi feito, isto é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e não será dado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, quer dizer, quem rejeitar, né? Quem rejeitar esta pedra que é Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram, cair sobre ela, despedaçar. Quer dizer, todo aquele que não tem Cristo está perdido. E aquele que a pedra cair sobre ela, você quer que Deus esmague você, você está errado e esta pedra cair sobre você. É isso que é a Escritura, quer dizer, aqueles que rejeitam Cristo, eles caem, não é? E aqueles que Cristo virá julgar serão esmagados também. Então, o certo é tomar esta pedra como pedra de ajuda e construir sua fé e sua vida sobre ela. Cássia Paiva, Shalom, pastor César, irmão de Deus vos abençoe. Hoje é meu aniversário, peço oração para que tenha uma vida abundante com Deus. Cissa Paiva, Deus abençoe você, minha irmã, tenha um excelente dia, nossos parabéns e que Deus te abençoe muito. É assim, Mondir? Amém. Deus te abençoe, irmã. José Roberto, Shalom, Deus abençoe, pastor César, aqui é o irmão Roberto do Boi Seco. Muito feliz por mais uma oportunidade. Deus te abençoe, meu grande e nobre irmão Roberto.
José Roberto, né? Manuel Gonçalves de Boi Seco também. Manel Gonçalves também do Boi Seco. Deus abençoe a todos aí do Boi Seco assistindo esta live. José Lima, pastor, um shalom. Sou Sandra de Itaperuna, Rio de Janeiro. Suas lives têm sido uma bênção em minha vida. Que Deus continue abençoando o senhor. Gostaria de saber, uma mulher pode tomar a ceia no período dela? Pode, minha irmã. Pode tomar, sim. Verônica Azevedo, irmã Maria do Carmo e seu esposo Severino Miguel, de Recife, manda um grande shalom a todos os irmãos. Não perdemos nenhum culto, nenhuma live, tem sido maravilhosa. Deus recompense a cada um de vocês. Deus abençoe a irmã Verônica, Deus abençoe o irmão Severino, Deus abençoe a senhora, irmã Maria. É a mãe do irmão Vanderlei. Irmã Maria, irmão Severino. Sim. Né? Sabe quem é? Sabe quem é irmão Vanderlei? Não, né? Mas você já comeu aquelas frutazinhas? Sim. Tá vendo? Minha mãe dizia que o que é comido não é lembrado. Ele esqueceu até do senhor, irmão Vanderlei. Não, Né? não esqueci o Vanderlei. Irmã Maria é a mãe dele, irmão Severino. Rebeca Feitosa. Bom dia, pastor César, irmão de Deus abençoe. De acordo com a palavra de Deus, tem algum problema usar barba? Não. Não tem não, irmã. Lúcia Helena, bom dia. Pastor, os levitas recebiam dízimos com os sacerdotes? Me explique, por favor, irmã Lúcia de Manaus. Olha, irmã, nós temos 2 ministérios sacerdotais na Bíblia. Isso é uma coisa boa, uma pergunta boa, que vai dar uma pergunta que vai esclarecer muita gente. Se você pegar a Bíblia, eu acho que é Números 16, você vai ver que os sacerdotes, eles não recebiam dízimos. Quem recebiam dízimos eram os levitas. O sacerdote recebia os dízimos dos dízimos. Era o inverso. Quem recebia dízimos eram os levitas. E os levitas davam aos sacerdotes o dízimo dos dízimos. Levitas era toda a casa que compunha o sacerdócio. Era assim. E o sacerdote mesmo vivia da 10ª parte, que era o dízimo dos dízimos. E aí as ofertas eram dos sacerdotes, não dos levitas. Então, assim era o sacerdócio que veio da casa de Levi. Se você pegar, por exemplo, o sacerdócio da linhagem de Melquisedeque, é o inverso. Na linhagem de Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, recebeu o dízimo, o que os sacerdotes da linhagem de Levi não recebiam. E se você pegar, você vai ver que quem pagou o dízimo para Melquisedeque foi Levi. Foi. Está vendo que foi o inverso ali? Ali eles receberam, então eles estavam pagando, estavam devolvendo o dízimo dos dízimos a Melquisedeque, já na figura do que seria o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vivemos hoje dos dízimos, por isso os dízimos são entregues ao ministro e ele deve ministrar, ou seja, devolver a 10ª parte aos levitas, que era o que Melquisedeque fez. Entendeu? Reginaldo Campos, por favor, explique o Salmo 139, verso 21 e 22. Vamos lá, Túlio. Salmo 139 é aquilo que você citou ontem aqui, estava tudo escrito sobre a nossa vida, né? Vamos ver o verso 21. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que revoltam contra ti? Olha, é uma coisa muito simples. Você, na verdade, você não pode dizer que você se congratula. Por exemplo, tem gente blasfemando contra Deus, fazendo um carnaval imoral, blasfemando do que é sagrado. Qual é que você tem? Qual é o sentimento que você tem? Um sentimento de ódio, de repúdio. Você fala, mas de ódio A Bíblia diz que o sistema nicolaíta Deus odiava porque a gente também odiava. O que é? O que é o nicolaísmo? É a substituição da liderança do Espírito pela liderança do homem. Então,
A gente tem ódio, menospreza, despreza, contesta, simplesmente não aceita aquilo. Então é uma coisa que está contra Deus, a gente também não tem nenhum prazer naquilo. Irmão Rubens, lá da Itália, quero pedir oração à minha família da Silva para converter ao nosso Deus único. Obrigado, pastor César, por mais esta live. Deus te abençoe, irmão Rubens. Priscila Gomes, pastor, então tem pecados que não podem ser perdoados? Me explique melhor, mesmo com arrependimento? Olha, blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Jesus disse, nem nesse século, nem no vindouro. Blasfemar contra o Espírito Santo é blasfemar de uma realização do Espírito Santo e dizer que aquilo é demônio. Segundo ponto, você tem também um pecado que não tem perdão, é quando você não consegue perdoar quem te ofendeu. Porque se você não consegue perdoar quem te ofendeu, Deus não pode te perdoar, disse Jesus na oração do Pai Nosso. Então, esses são os pecados que não podem ser perdoados. Então, por que uma pessoa se arrependeu, não abre o seu coração para perdoar quem te ofendeu, se você foi perdoado? Perdoa quem te ofendeu e o outro lado da história é nunca blasfeme do Espírito Santo. Peça a Deus, antes de você falar qualquer coisa, para que Deus te guarde de dizer uma blasfêmia. Pedido de oração por Alcione Sarmento. Muito bem, Marcelo Silveira pergunta o que significa a sombra das coisas futuras. Muito bem, porque, na verdade, irmão, quando Paulo está citando um verso anterior aí, ele disse que ninguém vos julgueis pelo comer ou pelo beber ou pelas luas novas ou pelos sábados, porque são sombras das coisas futuras. Então, o que Paulo está dizendo? Que, na verdade, o próprio sábado era uma figura do que era o futuro. O que é o futuro? Vamos pegar o presente. Sábado era um descanso de um dia. E o futuro, Cristo, que o sábado era a sombra, é um descanso eterno. São sombras futuras ou não são? Sombras de que na eternidade nós estamos descansados para sempre em Cristo. Quem está em Cristo descansou de suas obras como Deus da sua, tem um descanso eterno pela frente garantido. Isto é que é sombra das coisas futuras. São coisas que aconteceram. Como é que eu tenho a sombra? Só porque eu tenho uma mão. Se eu tenho uma mão, a sombra da minha mão, porque eu tenho uma mão. Tenho uma sombra de um cachorro, porque tem um cachorro. Se você tem uma sombra de uma festa, porque vai haver uma festa no futuro que será maravilhosa. Se você tem a sombra de um sábado, que é descanso um pouquinho só de um dia, você tem um descanso eterno. Isso é que são sombras. Pastor, estava afastado da presença de Deus, mas depois de voltar a assistir os cultos, tenho pedido perdão a Deus e voltarei a congregar com vocês. Deus abençoe na palavra, né? Irmã Arley, shalom, pastor César, o irmão Arley de Birigui, peço oração por meus vizinhos, em especial uma criança que está internada na UTI, a cidade de Araçatuba, São Paulo. Saiu muito sangue desta criança, vamos orar por ela no final, irmã. Eliane Fernandes, bom dia, pastor, e todos os irmãos, peço oração por cada filho de Deus que possa fortalecer-se na fé. A irmã Eliane, aí de Igarapé, Minas Gerais. Jaciane Alves, shalom. Cada um de nós dará conta das nossas obras no tribunal de Cristo, apesar de não sermos condenados. Muito bem, olha, o tribunal de Cristo, para nós que cremos na palavra, ele está aqui, disse o apóstolo São Pedro. É tempo que o julgamento comece, e comece na casa de Deus. Então, nós entramos na casa de Deus, olhamos a nossa vida, passamos pelo tribunal para não sermos condenados lá no final. Então, nós somos julgados aqui. Se tem alguma coisa errada na sua vida, acerte aqui. Não vá para lá com pendência, não. Rosângela Luiza, Deus abençoe, peço oração em meu favor, pois vou fazer uma perícia médica dia 15. Que Deus te abençoe, irmã Rosângela. Ana Maria, Deus tenha misericórdia de minha vida, tenho pedido perdão a Deus e me voltado para a palavra. Meu marido me diz que não me quer, entre outras coisas, o que devo fazer? Saio de casa, como ele disse? Não,
sai de casa não. Seu marido pegou você na casa do seu pai e agora não é homem para aguentar o bagaço? Tem que aprender a se juntar e sentar e conversar e largar de discutir. A senhora não discuta com ele, trate ele melhor. Se a senhora diz que está voltando para a palavra te ensina a ser submissa ao seu marido, não brigar, não discutir, ser melhor esposa do que tem sido, e ele também aprender que o homem tem que ser homem, não é? Se ele mandar a senhora sair de casa, não saia não. Se ele quiser sair é outra história, mas a senhora fique aí no seu lugar como uma mãe, como uma esposa, e vai dar tudo certo. E ore e seja humilde, que Deus entre em cena. Ademir Rodrigues, bom dia, Deus abençoe pastor e todos os irmãos. Pastor, um cristão pode ser cremado? Nós não temos Bíblia dizendo que não pode ser. Muitos irmãos nossos foram queimados na fogueira e vão ressuscitar. Então, o que se faz com essa carne depois que morre é um problema de consciência de cada um. André Maria de Recife, peço oração pela minha família na área espiritual e todos os enfermos. Mônica Lima, pastor, pode nos falar sobre publicanos? Publicanos, olha, vamos pegar o sentido aí dos publicanos aí, todos aí no pai dos burros aí no Google. Se refere mais àqueles cobradores de imposto, né? Vamos ver ali como é que são os publicanos ali, né? Publicanos. Coletor de impostos aí, ó. Mondier está melhor do que eu. São os cobradores de impostos, irmãs. O cobrador de imposto era ladrão, né? Porque a Bíblia considerava como publicano e pecador, quer dizer, o camarada era desonesto, né? Era meio trambiqueiro, era cruel, né? Muito bem. A Leninha Pereira, Deus abençoe, pastor César. O chá de cebola é tomado quente ou frio? Não, é frio, irmã. Pega a cebola. Ontem mesmo eu tomei. Cheguei em casa, a garganta estava meio ardida assim, eu fui lá e peguei uma cebola, ó, ralei, assim, uma cebola pequena, né? Ralei, peguei, espremi ela numa peneirinha até sair o sumo todo daquela cebola ralada. Peguei um limão, espremi, peguei mel, ó, joia, primeira. Vamos para frente. Anderson Souza, não é frio, não tem que ferver não. Shalom, pastor César. O que significa este período de tempo de Daniel, agora 8:14? Significa uma contagem que o sacrifício foi cortado. Olha, veja, o sacrifício foi tirado ali no Daniel 8, quando nós explicamos sobre esse assunto aqui hoje. Ele foi tirado, não é? Porque foi colocado ali sobre o altar, sangue o animal lá, o porco lá, não é? Foi colocado porcos. Então parou-se o sacrifício e os anos que se destinavam ao período até que o sacrifício voltasse novamente. Esse é o período de tempo que foi extinto lá. Andréia Paula, pastor César, qual é a nossa descendência? Eu vou dizer para a senhora a pior possível, porque na verdade hoje não existe linhagem pura. A senhora está falando descendência, estou entendendo que nós viemos de Adão, depois a Eva veio do Adão, aí todos nós temos por mãe, a Eva, mas veio duas linhagens, duas descendências separadas, veio uma linhagem de Caim e a linhagem de Adão, que é partindo de Sete e seguindo, mas no capítulo 6 do livro de Gênesis mistura tudo. Aí, quando nós nos convertemos, foi a primeira doutrina que Jesus pregou, disse, nós nascemos de novo, então somos gerados novamente pela palavra e começamos a fazer parte de um outro reino, que é o reino de Cristo. Todavia, estando ainda nesta carne, que é o pecado. É por isso que existem muitas tendências que, como Paulo disse, quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque ainda estamos ligados a este corpo. Mas esperamos muito em breve sermos transformados, então isto que é mortal se revista da imortalidade e nós sigamos a nossa verdadeira descendência, que é
através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nesta carne aqui é uma negação. Pode ser brasileiro, pode ser italiano, pode ser português, tudo juntando não vale nada, viu? Lisiane Costa pede oração por sua família. Deus abençoe. Elisânia Lima. Peço oração pela minha tia, por sua família. O nome dela é Glória. Mesmo assim, enquanto enferma, se sente muito fraca. São Luís do Maranhão. Vamos orar, irmã. Luísa Freita, pastores. Peço humildemente oração pela minha filha Débora Simões, que está enferma. Vamos orar. Marcelo Silveira, o bode emissário de Levítico 16 é o símbolo de Cristo ou de Satanás? De Cristo, irmão. Valesca Soares, bom dia, o povo de Deus, ótimo feriado para você também, irmã Valesca. Pastor, as cristãs têm restrições para camisas? Quais as restrições para o tamanho da manga e decote para camisas masculinas para cristãos? Olha, o tamanho da manga e decote. Olha, eu não acredito que nem homem nem mulher vai usar a camisa mostrando suas axilas aí. E os decotes são tanto para homem e para mulher, você não vai homem andar com a camisa aberta, expondo o peito aí, e nem tampouco uma mulher. Então, manga de camisa, nós temos algumas irmãs aí vestindo umas roupas com as manguinhas bem curtas, que se levanta o braço, está tudo de fora. Está tudo errado, não é? A gente precisa de vestir, como diz a Bíblia, com decência, com pudor, com vergonha de mostrar o seu próprio corpo. Então, deixa as suas mangas, não tem que ser aqui embaixo, não tem que ser 3/4, mas Deus que cobriu a sua parte das entradas do seu corpo, esse é o tamanho da manga ideal para se usar. Luciene da Silva, bom dia. Como uma esposa pode ser como o senhor prega que a mulher tem que ser feminina? Se o esposo não fazer o seu papel, pedi para orar pelos meus filhos, ele não quis. Me sinto triste com isso. Olha, irmã, eu também estou triste com a senhora, viu, irmã? Ele não quis orar, mas o que a senhora vai fazer? Faça a sua parte e deixa a outra parte. Se ele é culpado, ele responde por isso. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vocês não estão muito perto por causa do coronavírus? Irmãos, estamos aqui debaixo do sangue de Jesus, não é? Pastor, eu sou de Patos, o irmão Diego está da casa dele para aqui, para a igreja, e eu da minha casa para aqui. Até agora, graças a Deus, e a gente é assim, cuidando com tudo. Primeiro, ensinei o povo às vezes não ouve, né? Mas o povo precisa de aprender, levante a sua imunidade, Sol, o povo não quer tomar sol, preguiça de tomar sol. A ausência do sol, falta a vitamina D. Faltando vitamina D, você tem o principal hormônio que regula o seu organismo. O resto está tudo muito fácil de você adoecer. Pronto, vitamina D, vitamina C. Você precisa de tomar as coisas que levantam a sua imunidade e parar de comer besteira, de sujar o organismo, porque adoece com facilidade. Então vamos manter a imunidade alta, você vai ter muito mais saúde. Isso é o que o povo não quer. O povo não quer deixar de comer macarrão, o povo não quer deixar de comer açúcar, o povo não quer deixar de comer pão, o povo não quer deixar de comer bolacha, o povo não quer deixar de comer pizza, o povo não quer deixar de... esse monte de coisa, não quer deixar os refrigerantes, né? Quero saber quem é que quer se alimentar da maneira correta para o organismo se organizar e aí então você ter saúde para poder passar por cima de muita coisa. Pastor, eu sou de Patos, quero que o senhor me batize quando vim a Patos, apesar de eu não ser do tabernáculo, mas creio que a forma correta de batismo é a que o tabernáculo faz. Por que o senhor não se batiza? Aí você quer batizar, não é em meu nome, é em nome de Jesus Cristo, porque nós batizamos em nome de Jesus Cristo. Aí em Patos tem uma igreja, tem um pastor excelente, meu filho na fé, foi eu que ordenei para o ministério, é a continuidade do meu ministério. Procure o pastor Rudimar, aí em Patos, ele vai te batizar em nome de Jesus Cristo, que é o nome que nós batizamos.
Odília Duarte pede oração por sua família. Flávia, pastor, porque se Deus não tivesse cegado os judeus, os gentios não teriam salvação? Nunca entendi. Pois é, este é o programa de Deus. Deus escolheu Abraão, sua linhagem, não é? Agora, através de Cristo, que eles iriam ser cegados, iam rejeitar, veio a oportunidade para nós, porque no Velho Testamento, todos os que não descenderam de Abraão e não era a sua linhagem, não tinham oportunidade de ter verdadeiramente a salvação. E nós somos esse produto. Keila Ribeiro, bom dia, pastor César, peço oração pelas minhas filhas, que Deus possa dar revelação da sua palavra a elas e também para meu marido. Deus te abençoe pelo seu desejo, irmã. Luciana Franca, pastor, ore pela minha família. Tatiane Silva, peço oração por todos. Rita Franca, oração e libertação pelo seu filho Diogo, que está preso, né? Ore para o arrependimento. Geraldo Gonçalves, Deus continue. Deus abençoe continuamente. Gostaria de saber, pastor, devemos apoiar apoiar o pastor José Brana e o Ministério do Tabernáculo Brana. Tem um dia abençoado. Deixa eu ver uma coisa, irmã. Deixa eu falar uma coisa de coração para a senhora. Eu conheço muito pessoalmente o irmão José Brana, já estive com ele, já viajei com ele. É um moço inteligentíssimo. Ele não era pastor até 2 anos atrás, creio, ou 3 anos atrás. Ele era apenas um administrador da Voz de Deus, que é quem distribuía as mensagens do pai dele. Olha, eu não posso dizer, o pai tinha um desejo, tinha uma oração e um sentimento que o irmão José ia ser um profeta, ou seja, o irmão José Brana ia ser um pastor, porque um profeta é um pregador. É isso que ele ia ser. Então, quem deve apoiar o irmão José Brana é o Tabernáculo Brana. Este sim deve apoiar o irmão José Brana. Nós não temos pastor sobre pastor, ou seja, o profeta ensinou que cada igreja é autônoma, cada igreja tem sua administração, cada igreja tem seu pastor. Então, quem deve apoiar o irmão José Brana é o Tabernáculo Brana, é o ministério local, ele tratar dos assuntos dele lá. Agora, usar o nome Brana para influenciar outros, para apoiar seus projetos, isto aí eu estou em total desacordo. Estou falando isso dentro de uma live, na internet, isto não tem base bíblica, isto seria nicolaísmo, ter alguém sobre nós, não existe um 8º mensageiro, não existe um ministério maior, sabe, para sobrepujar o ministério local, porque o profeta disse não há nada com autoridade maior do que o pastor, o ancião local para uma igreja local. Isso foi o que o irmão Brana ensinou. E o irmão José, ele tem o seu sistema, essa nova modalidade dele. Primeiro, ele criou um sistema que só ele podia imprimir as literaturas do pai. Hoje, já aquilo que ele brigou para fazer, que era imprimir as literaturas, não é mais interessante. Ele já vendeu as máquinas, não imprime mais literaturas. Agora está distribuindo fitas, por quê? Porque ele quer que as pessoas sigam o seu sistema. Eu não tenho nenhum compromisso com José Brana, não prego. Eu tenho compromisso com a mensagem de William Brana porque me levou para a Bíblia. Fora da Bíblia eu não tenho compromisso com ninguém. Esta é a minha declaração claríssima a respeito disso. E também não concordo com a maneira como ele vê outros assuntos doutrinários. Então eu vou deixar isso para lá. Mas é assim que eu quero deixar bem claro. Eliana Silva, Camaragibe, peço oração a todos os irmãos por minha amiga, entrou agora para a sala de cirurgia. Deus abençoe a cirurgia, que a mão dos médicos seja a mão de Deus para guiá-la em tudo e que o organismo dela seja forte para resistir e responder positivamente a esta intervenção cirúrgica, irmã. Peço oração por minha família, Isa Cristina, Elza Silva. Pastor, se eu perdonar a quem me ofendeu de coração,
sem falar com aquela pessoa, Deus me perdoa? Sim, perdoa de coração. Agora, preste bem atenção, se ela vier falar com a senhora, tem o coração limpo para poder falar com ela. E porque tem pessoas que às vezes se intrigam, e mesmo que você vá pedir perdão, não vou te perdoar e não quero saber de conversa com você, mas você já fez sua parte. Então, limpe o seu coração, esteja pronto. Se ela tiver caída, depender da senhora, esteja pronto para ajudar também, irmã Elza. Bom dia, pastor. Se uma pessoa que está na mensagem planeja dar um tempo lá no mundo para pecar e tem o pensamento que depois voltar fica tudo bem, ela caiu da graça. Olha, irmã, eu vou dizer uma coisa, ir no mundo é um porco querendo voltar para a lama, é um cachorro querendo voltar para o vômito. Aí você quer ir lá comer seu vômito, voltar para a lama para depois vir trazer lama para dentro da igreja e dar um exemplo desse, isso é uma vergonha, uma pessoa que quer agir dessa maneira. Ela não é caída da graça, não. Olha lá que ela já está depois do caído, não sei nem para onde é que vai mais. Viu? A gente precisa de ver uma pessoa que, olha, escorregou, caiu. Você sai de casa para bater o seu carro? Não, né? Então pode até acontecer de você bater, mas não é porque você quer bater. Pode até que você faça alguma coisa errada, mas a pessoa planejar sair, não. Miriam Lima, Deus abençoe o pastor, irmãos, peço oração por meu esposo que está com febre e dores do corpo. Olha, a primeira coisa aí, ó, pega aí, ó, cebola, limão e mel, toma aí junto com aspirina aí, ó, vai ficar bom, Deus vai te ajudar. Duda Mona, shalom a todos vocês, pastor e irmão Diego, cristão, pode ser doador de sangue e órgãos, acompanhando em Quixaramobim, Ceará. Irmã, preste atenção. Se a senhora tivesse necessidade de receber um implante, um transplante de fígado, de coração, a senhora receberia isto no seu corpo? Se a senhora receberia, a senhora então também está dizendo que doar não é pecado. Então, isto é a consciência. Na verdade, eu quero dizer particularmente que se eu precisasse de alguma doação, eu receberia. Isso quer dizer que não é pecado receber e nem doar também. Duda Cardos, o pastor, peço oração pela minha irmã que tem diabetes e pressão alta. Percebo que ela tem a autoestima baixa, ore por ela, Deus é maior. Amém, irmão. Ruth Silva, eu peço oração pela vida do Celino, libertação e salvação. Peço oração pela minha família, Débora Araújo, Everaldo Silva, gostaria de saber sobre Atos 2, falar em línguas. Olha, você pega as línguas de Atos 2, você vai ver que tinha 16 nações em Jerusalém e que aquelas 16 nações entenderam em cada um dos seus idiomas. Então não eram línguas como se tem hoje neste movimento pentecostal. João Silva, bom dia, pastor. O livro de Sofonias já aconteceu? Pode explicar? Irmão, eu francamente aqui no momento eu não me lembro da profecia do livro de Sofonias, mas eu vou olhar em casa e depois eu explico. José Eronildo Bonfim, bom dia a todos. Pela graça de Deus fui curado da garganta na oração do culto de terça-feira. Deus te abençoe, irmão. Aí de Maceió. Josenildo Souza, explica a primeira carta de João, capítulo 5, verso 17. Não, 1 João? Isso aí é evangelho. Não é não? Veja lá. João 5, 17. Não, é evangelho mesmo, tá certo, eu estou enganado. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por que o pai trabalha e ele também trabalha? Porque o pai trabalhava através do corpo dele. Está explicado. Marcelo Silveira, Jesus só fazia aquilo que o pai fazia, não é? Então o pai fazia através dele. O pai que está em mim é quem faz as obras. Nós temos um anjo da guarda desde o momento em que nascemos? Sim, irmão, se você for cristão. Maria de Fátima, pastor, como viver em uma casa que ninguém ouve o que eu falo? Sou como não existisse, não tem como conversar e eu fico calada. Fique calada, Deus te abençoe.
E um dia a sua palavra e a sua ação, eles vão ver que vai fazer falta na vida deles. Pastor César, o que dizer em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança? Pega o verso 27, irmão. Já explica para você, quando Deus usa a pluralidade, nós vamos ver que Deus não está falando com a segunda ou terceira pessoa, como insinua a doutrina da Trindade. Deus sempre falou com seus assistentes, mas a execução é dele. Isto é assim. Então, o verso 27 já explicou o verso 26. Aqui diz, façamos. No verso 27 diz, e criou Deus. Não foi, e criaram os deuses. Então, e criou Deus o homem. Então, Deus é que fez a execução. Não há 2 ou 3 pessoas a mais aí. Havia anjos, o que ele estava falando. É a maneira mais fácil de eu te explicar. Pastor César, irmão de agradecida pela receita, estava com febre muito gripada, fiz o suco e orei acreditando, fui curada. É assim, ó, não é? Deus abençoe, irmã Luzinete e todos os congregados. Laurizete. Laurizete, Deus te abençoe, irmão Laurizete. Daniela e Lorena, eu estava com muitas dores na garganta, tomei a receita da cebola, estou bem melhor e pode continuar tomando, toma umas 2 ou 3 vezes, vai embora. Amanda Trindade, irmão César, me explique Hebreus 7, 9 e 10. Se eu souber, eu explico agora. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Porque ele ainda estava nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque saiu enquanto. Essa é a escritura que nós acabamos de falar sobre dízimo agora mesmo. Olha, até Levi, ministério levítico, que haveria de receber dízimo, estando ele em Abraão, ou seja, sendo ele descendente de Abraão, para provar que Abraão e os seus descendentes são dizimistas. Quando a senhora vê alguém que não tem coragem de entregar dízimo, ele não é parte da família de Abraão. Porque quem estava nos lombos de Abraão era dizimista já no patriarca Abraão. Por isso a senhora vai ver que Abraão entregou dízimo, a senhora vai ver o Jacó, que era descendente de Abraão, sendo dizimista, a senhora vai ver o José sendo dizimista e assim sucessivamente, toda a linhagem. Agora, tem gente questionando sobre dízimo aí, ó, é da descendência do Judas, que por que vendeu esse perfume, não pegou esse perfume e deu para os pobres, ladrões? Bom dia, pastor. Eu gostaria de saber a respeito da guarda do domingo e não o sábado, como no Velho Testamento. Irmão, nós não guardamos domingo. Nós honramos o dia da ressurreição de Cristo e o dia da descida do Espírito Santo, que se deu no primeiro dia da semana. A palavra domingo está no nosso vocabulário. Por isso fazemos agora. Sábado nós guardamos. Aí sim, nós guardamos o sábado, que é um descanso, e o descanso é nosso Senhor Jesus Cristo. Marcondes Farias, Deus abençoe, pastor, e a todos os irmãos. Eu era do mundo, me divorciei, hoje eu sou da mensagem, se faz necessário pedir perdão. Irmão Marcondes Farias, eu não sei de onde você é, com quem você congrega. Se for comigo, eu gostaria de conversar com você, mas eu não estou entendendo aqui. Hoje eu sou da mensagem, faz necessário pedir perdão a quem? A ex? Não. Coisas do passado são passado. Você já tinha se divorciado, se separado. Você fez na sua ignorância. Deus não está te pedindo conta disso. Silza Alves. Bom dia, pastor. Explique a nós. O profeta fala que numa visão lá no céu ele tinha as 2 esposas. E em São Mateus 22, 23, Jesus falou que serão como os anjos. Olha, eu vou explicar para a senhora aqui agora. Se a senhora vê que ele disse lá, quando ele estava falando sobre essa questão das esposas, ele disse assim, quando eu cheguei lá na primeira visão, pega a primeira visão, quando ele foi levado lá, ele encontrou a esposa dele, ela passou e disse, meu precioso irmão, não era marido, não era meu bem nem meu amor, simplesmente passou, era um irmão. Quando o irmão Branham explicou sobre esta condição de como seremos como os anjos, ele disse, marido e mulher não é questão de ter relacionamentos como sexo. Ele disse, nós vivemos aqui na Terra e sabemos que há algum elo que nos une, mas não como marido e mulher, porque tivemos ato sexual. Tem alguma coisa que nos une, nós somos uma possessão um do outro.
E assim seremos como os anjos que estão unidos uns aos outros também. Maria Elisama da Silva. Pastor César Shalom, tem previsão para batismo? Desejo assistir o batismo da minha sobrinha. Ainda não temos. Assim que a igreja abrir, nós vamos começar a batizar. Rony e Jane. Assisto. Bom dia a todos, né? Deus abençoe. Peço oração pelo meu pai que está fazendo uma cirurgia agora. Deus tenha seu pai, que as mãos dos médicos sejam ungidas para fazer essa cirurgia, irmã. Sara Furtado, peço oração por Raquel e Cássia Cassiano, estou contente com a live, Deus te abençoe. Oséias Barreto, o senhor poderia me explicar o versículo 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, Tessalonicenses, capítulo 14, não tem. Pode ser capítulo 1, verso 14, né? 1 Tessalonicenses. Não, a primeira, mas qual é o verso, qual é o capítulo? Capítulo 14. Não tem capítulo 14. 1 Tessalonicenses só tem 4 capítulos. 5. Qual é o capítulo para a gente saber? 14 ao 16, só se for capítulo 3. Deixa eu ver se o capítulo 1 tem. Porque se for... 16 tem. Sim, o 4 tem. Aí não sabe qual é o capítulo. Vamos passar para frente. Nós já estamos aí às 10h30 já. Rita Franca, oração por minha família. Alberto Nogueira, peço oração. Peço por meu pai. José Nivaldo, 75 anos, está internado no Hospital Santa Marta, em Brasília. Nós vamos para esse momento final de oração. Lembrando a você que se você ainda não se inscreveu no canal da Fé Perfeita, nós pedimos por gentileza que se junte e se inscreva agora mesmo, vá lá, dê o seu likezinho, faça a sua inscrição, acione o sinozinho para receber as notificações. E se essa live tem sido uma bênção para você, então vai lá e dê o seu like também, nós te agradecemos. E nós vamos estar hoje à noite, o irmão José Marcos vai estar pregando hoje à noite para nós aqui. E amanhã, se Deus quiser, 9 horas da manhã estarei aqui nesta live e às 7h30 da noite estarei no púlpito pregando mais uma mensagem. Vamos orar e vamos pedir por estas pessoas e pedir pela vida de todos nós e pelos nossos familiares. Nosso bom Pai, nós te somos agradecidos porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade de ler a Tua palavra, de conversar com estes amigos, irmãos, de saber dos problemas e das dores e dificuldades de tantos, lembrando da irmã Caroline lá de Natal. Já pedimos e mais uma vez te peço, console o coração da nossa irmã, dê força para ela continuar a vida, levantar a cabeça. Queremos pedir por aqueles que estão sendo submetidos a cirurgias, que a mão do Senhor unja a mão dos médicos, que o Senhor dê graça para o organismo responder a este impulso de fé nesta hora, porque nós pedimos no nome de Jesus Cristo, que o organismo reaja positivamente para a cicatrização, para novamente voltar a funcionar normalmente. Pai, pedimos também que o Senhor conduza a nossa vida neste dia, pedimos por libertação, por cura, pela intervenção sobrenatural do Senhor, porque nós precisamos tanto de Ti. Eu reconheço que sem Ti nada somos e sem Ti nada podemos fazer. Dá-nos a Tua bênção, nos guarde, guarde a mim, guarde a todo o Teu povo, a todos esses que estão acompanhando esta live, a todo o Teu povo na terra, desta epidemia, deste demônio que tem assolado os lares, que a bênção do Teu nome e o poder do sangue de Jesus Cristo nos mantenha acobertado. Guarda-nos, Senhor, desta hora tão horrível que o mundo está vivendo. Abençoe a todo o Teu povo com saúde, com paz e, sobretudo, com os livramentos da Tua santa e bendita presença. Dá-nos o Teu Espírito Santo. Nós suplicamos a Tua bênção no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos a todos vocês que participaram conosco. Convidamos você
para hoje à noite, às 19h30, o nosso culto, e assistir a mensagem que o irmão José Marcos vai pregar hoje à noite. Meu abraço, um grande shalom a todos vocês. Amém.